As mãos do Senhor estão sobre a nação brasileira. E eu vejo uma grande mão passando sobre as urnas. Eita, meu Deus! Satanás está tentando, mas não vai conseguir. Bora para a palavra de Deus, gente? Bora para a palavra de Deus? Em Lucas, capítulo número 13, versículo de número 10 a seguir. Lucas 3, verso 10 a seguir. Diz desta forma: versículo 10 a seguir, do capítulo de número 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não convinha soltar da prisão, ou desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás manteve presa? Versículo 16: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17 diz: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Se você for ler o capítulo de número 13, eu vou te dar um pouquinho do contexto, porque texto sem contexto, você já sabe, é pretexto para heresia. Jesus vai estar instruindo, falando, explicando, porque houve uma tragédia no tempo dos judeus, né, sobre a Torre de Siloé, coisa, a Bíblia não fala muita coisa sobre isso, mas está aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 13, onde 18 homens morreram, né, com uma catástrofe, uma tragédia, que a torre caiu em cima desses homens e eles morreram. E eles vão perguntar a Jesus: não vos digo antes que se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor está dizendo aqui na palavra de Deus, em resposta à pergunta que lhe foi feita, que a tragédia acontecida lá, né, nesse evento que aconteceu com os galileus na Torre de Siloé, ele está dizendo que não é porque eles tinham mais pecado do que os outros que eles morreram nessa tragédia. Não. Então, entenda uma coisa. Muitas catástrofes acontecem hoje no mundo, não só na nação brasileira, mas no mundo. Catástrofes naturais, né? E muitas coisas acontecem no mundo hoje, e isso não quer dizer que é porque o mundo todo está em pecado, por conta disso aconteceu isso. Jesus explica isso no capítulo 13. É porque a gente vê tanta coisa falando, principalmente nessa plataforma. É tanto besterol que se fala, e aí acaba colocando toda a culpa das tragédias no mundo inteiro em cima de Deus, né? Ah, porque Deus pesou a mão. Ah, porque Deus. Então a pergunta deles naquele tempo para Jesus sobre o evento que aconteceu em Siloé
sobre aquela catástrofe que exterminou 18 pessoas, Jesus vai dizer, escuta aqui, aconteceu com eles lá, mas ninguém está livre não. Se vocês não se arrependerem, ou se vocês não viverem para Cristo, ou ter a sua vida pautada diante do Senhor, isso pode acontecer com qualquer um. Jesus está falando aqui no capítulo 13. Catástrofes naturais, dificuldade, um raio que cai na cabeça de alguém. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Jesus está explicando isso no capítulo 13. Para a pergunta que foi direcionada para ele: olha, Senhor, lá os galileus, o Senhor está falando, vem cá, vocês estão achando que vocês estão livres disso? Isso pode acontecer com qualquer um. Nós escolhemos vivermos ou escolhemos descermos à sepultura. Nós escolhemos vivermos. Mas tem pessoas que escolhem. Você está entendendo? Escolhe, para não falar muita palavra, que senão eles derrubam minha live. Então, pessoas escolhem. Nós temos a opção de escolher a vida para viver. E temos a opção de escolher para poder viver também. Você está entendendo? Então, Jesus dá uma resposta. Vocês estão achando que aconteceu isso lá porque eles eram mais pecadores? Não. Não. Isso pode acontecer com você e comigo aqui hoje ainda. O que vai determinar é a minha vida com Deus. Uma vida de arrependimento, de busca, de consagração, de afastamento do pecado, uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo? Jesus dando uma resposta para aquele povo que perguntou para ele. Jesus deu uma resposta, assim, naquele mesmo tempo. Estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o seu sacrifício. E respondendo, Jesus disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, que se vós vos arrependeres, todos de igual modo pereceis. E naqueles 18 que sobre quais a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos que moravam em Jerusalém? Claro que não. Claro que não. Então, isso aqui é uma palavra embasada para aqueles que gostam de botar as catástrofes que acontecem no mundo inteiro na conta de Deus. Na conta de Deus. Ou, como os supostos amigos de Jó, que gostavam de colocar a culpa, né, da prova que Jó estava passando nas costas de Jó, como que Jó era pecador. Então, o próprio Jesus vai dar uma resposta. Vocês estão achando o quê? Que aquela tragédia que aconteceu lá, eles eram mais pecadores? De modo algum. De modo algum. Se vocês não se arrependerem, pode acontecer tragédia com qualquer um. Qualquer um. O importante não é como a tragédia acontece. O importante é como nós estamos prontos ou preparados para acontecer tal tragédia. Ou aqui ou ali. Porque hoje eu estou pregando para vocês aqui. Mas ao sair daqui e ali eu posso dar um tropeço, bater a cabeça no chão e partir para a glória. Então catástrofe, tragédia acontece todo instante, todo minuto. Você está entendendo? Era o que o Senhor disse em resposta às perguntas que eles fizeram a Jesus acerca da tragédia de Siloé. Então percebe que o Senhor, Ele dá resposta para tudo. Nós temos resposta para tudo dentro da palavra de Deus. A forma como você vive com Deus, a forma como você anda com Satanás, é o que vai determinar. Você está entendendo? Porque outra tragédia pode acontecer e você pode receber o livramento. Isso não quer dizer que você é mais santo do que o outro, que aconteceu a tragédia e que morreu ali. Então percebe que o Senhor dá uma resposta para esse povo, dizendo: vocês não são melhores e nem piores do que ninguém. É a vossa vida pautada diante do Senhor que vai identificar o que vocês são ou o que vocês serão depois da morte. Mas desculpa lá, eu tenho que falar um pouquinho do contexto do capítulo. Para que você não pegue aí Lucas, já no versículo 10 em diante, assim, pegou uma palavra separada. Estou te falando um pouquinho do começo de Lucas 13, tá bem? Quando Jesus chega, depois de ter falado no versículo 6 sobre a parábola da figueira estéril, ele vai entrar agora na sinagoga, que era costume de Jesus estar sempre no sábado na sinagoga, ensinando
E o povo ia para a sinagoga, porque automaticamente queria estar lá para ouvir Jesus falar, né? Porque coisa boa é estar no lugar aonde Jesus está, né? Coisa boa é estar no lugar aonde Jesus está. Se você está aqui na minha live, é porque Jesus está na minha live. Glória a Deus! Senão, não faria sentido você estar aqui ouvindo um monte de palavras ao vento, né? Então, se você está aqui, eu já te agradeço por estar aí conosco todos os dias. Está aqui porque você sabe que Jesus está aqui. Mas Jesus sabia que ela estava ali e que aquela enfermidade era algo espiritual. Não era um problema de coluna que forçou esta mulher a se encurvar. Não era um problema nos nervos que forçou esta mulher a ficar curvada. Não, não foi. Foi uma prisão espiritual que acometeu esta mulher por 18 anos. E prendeu esta mulher curvada. Mas falando desta mulher que está aqui há 18 anos, sem poder olhar para cima, olhando para baixo, só conseguindo ver os seus pés, só conseguindo ver o chão para onde ela olhava. Eu quero pensar que esta mulher teve vontade de, inclusive, levantar a sua cabeça para contemplar Jesus, para ver Jesus que estava na sinagoga. Glória a Deus. Mas a situação dela obrigava ela a olhar para baixo. Talvez, ou certeza, eu estou pregando esta noite, nesta live, para alguém que está me assistindo, para alguém que depois no gravado vai me acompanhar, que durante, não sei se 18 anos, 20 anos, 30 anos, anda olhando para baixo, anda curvado, curvada, olhando apenas para baixo, cuja a sua visão é limitada apenas o chão, os seus pés. Com certeza esta mulher tinha vontade de se endireitar, de poder olhar para frente, de poder olhar para o alto, mas a posição dela limitava a olhar para baixo. E Jesus sabia que era uma prisão e que era algo maligno. E a palavra de Deus ou de Jesus naquele tempo foi: seja livre, mulher. Seja livre, mulher, dessa tua enfermidade que te aprisionou durante 18 anos. Uma mensagem que eu já preguei, se não me engano, em outras lives. Mas nesta noite, eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque foi num dia de sábado, cujo povo judeu, a tradição judaica, não permitia ao povo andar mais do que 2 côvados. Ou seja, 1 quilômetro. Eles não podiam sair das cercanias. Eles poderiam sim levar o gado para beber água, para alimentar, mas não se fosse, não podia ultrapassar ou sair dos limites da cidade. E agora, a cura desta mulher, a liberdade desta mulher, incomodou os chefes, os líderes da sinagoga. E se você for ler, logo após o versículo 10, se você for ler o versículo de número 13,
Jesus impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que o pastor faz, a pastora faz, o obreiro faz, o irmão faz, a irmã faz, mas tem coisas que só Jesus faz. Percebe que na sinagoga tinha os líderes que lideravam o culto na sinagoga. E esta mulher foi livre através das mãos de Jesus. Eu quero nesta noite ministrar o seu coração para que você entenda que Jesus nesta live, nesta noite, está passando as mãos sobre você e está dizendo: seja livre desse teu mal, seja livre desta enfermidade, seja liberta, seja liberta. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei durante quantos anos você tem andado cabisbaixo, olhando para baixo, olhando com a sua autoestima lá embaixo, olhando apenas aonde a sua visão limita. Nesta live, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para pessoas: ergue-a sob a canturérgia, endireita-se, ergue-a sob a canturérgia, endireita-se, seja livre. Então você entenda uma coisa: o Senhor nos chamou para ser livres. O cativeiro foi quebrado. Nós temos liberdade para sairmos dele a qualquer momento. Você precisa entender que os maioritários que estão comandando hoje o sistema querem que você permaneça preso. Mas ao contrário dos príncipes das sinagogas, Jesus veio para trazer abertura de prisão aos presos. Isaías 61. Ele veio para trazer abertura de prisão aos presos. Liberdade com que Cristo nos libertou. E é liberdade em todas as áreas: espiritual, econômica, física. Liberdade, liberdade, liberdade de expressão, liberdade para poder viver um país onde nós podemos adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Esta mulher foi livre e ela louvou o nome do Senhor. Mas os principais das sinagogas não ficaram satisfeitos. E eu encerro aqui para nós orarmos com o versículo de número 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Por ele quem? Por Jesus, eterno e poderoso. Nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Nós oramos esta noite. Pedimos ao Senhor: perdoa todos os nossos pecados, por pensamento, por palavras, por obras. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Perdoa o pecado da nação brasileira. Perdoa os pecados da humanidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, através do sangue de Jesus, nós fomos livres. Livres, Deus. E nós, como diz a tua palavra, não volteis a meter a vossa cabeça debaixo do jugo da escravidão. O Senhor nos libertou. Pai, em o nome de Jesus, eu oro esta noite com milhares de pessoas que já estão orando comigo.
Estamos a poucos dias, Senhor, de um evento tão importante para a nação brasileira. Durante muitos anos, a nação brasileira andou encurvada, com vergonha de olhar para cima, com vergonha de olhar para frente, porque os líderes que governavam essa nação eram homens que causavam vergonha. Eram homens que causavam vergonha dentro e fora da nação brasileira. Mas eu louvo o teu nome esta noite, porque hoje nós podemos olhar para frente. Hoje nós podemos levantar a nossa cabeça e adorarmos e louvarmos o teu nome. Porque, Pai, o Senhor tem tirado de cima de nós esta vergonha. Vergonha da corrupção. Vergonha de uma prisão, Senhor, durante tantos anos, pela corrupção. Hoje o povo brasileiro, Senhor, pode levantar a sua cabeça. Hoje o povo brasileiro pode levantar a sua cabeça, porque o Senhor permitiu que alguém na frente desta nação liderasse também de cabeça erguida, liderasse também olhando para frente. Pai, temos hoje, em nome de Jesus, temos hoje um líder da nação brasileira que o Senhor levantou, alguém que não abaixa a cabeça, alguém que não quer que a nação continue presa. Pai, presa a princípios nojentos, pecaminosos. Pai, o Senhor levantou este homem. E nós temos orgulho, Pai, durante tantos anos, há mais de 38 anos, eu sirvo o Senhor. Nunca na história do meu ministério, nunca na história do meu ministério, o Senhor havia me levantado para orar por nenhum político. Eita, na manchou, já na cantorega. Pai, há tantos anos servindo ao Senhor, nunca o Senhor havia me chamado para orar por nenhum político. Nenhum, Pai. Pai, não assim de forma declarada, numa plataforma como esta, mas desde o ano de 2018, 2019, 2020, o Senhor me jogou de vez para interceder pelo presidente da República. Pai, e de lá para cá, nós temos comprado briga com o inferno por causa deste homem, pelos princípios que ele defende, porque ele veio trazendo libertação para um sistema que há anos prendeu o povo. Ele veio trazendo liberdade para o povo, Pai. Senhor, e é lógico que muita gente não está satisfeita com isso. É claro que muitos principais da sinagoga, que os fariseus, não estão satisfeitos com isso. E de todas as formas vão tentar impedir. Mas assim como o Senhor nos levantou, não só a mim, mas essa equipe que ora comigo desde 2018, que confiou, que acreditou nas palavras pregadas todos os dias nesta plataforma, neste canal. Palavras de pessoas que olham para frente. Palavras para levantar pessoas que olhavam para baixo e hoje já estão olhando direito. Pessoas que estão aí comigo há mais de 4 anos, Pai. Que aprenderam a olhar para frente. Que aprenderam a levantar a sua cabeça.
que aprendeu, Senhor, lutando do seu ministério, da sua empresa. Pessoas que começaram a orar conosco há tantos anos e hoje são livres, papai, através da oração. Muitos não são satisfeitos com isso. Muitos não estão felizes com isso, Senhor. E nós sabemos, Pai, que também não foram felizes com o Senhor no tempo que o Senhor andou sobre a face da terra. Porque o Senhor veio trazer liberdade aos contritos de coração. O Senhor veio trazer liberdade aos presos. Portanto, esta noite, Deus, eu oro mais uma vez. Porque, Pai, os fariseus, os hipócritas, os doutores da lei não estão satisfeitos com o que o Senhor está fazendo. Não estão satisfeitos com os milagres que o Senhor está fazendo. Com a grande, Pai, massa que o Senhor levantou. Não só dentro da nação brasileira, mas fora da nação brasileira. Como na Inglaterra, como em Portugal. Meu Deus e meu Pai. Como, Senhor amado, em outros países, Senhor, como Estados Unidos da América. E por onde Ele tem passado, Senhor, o povo tem demonstrado que está livre. Ergue, andou, via canto, ergue. Só alguém que um dia entendeu o preço que é ser livre. O quanto é bom termos liberdade para glorificarmos o Teu nome. É com esse povo que nós estamos orando. É com esta nação, Pai, que aprendeu a valorizar novamente, Pai, as cores da bandeira, e não só as cores que ela representa, mas a dignidade de um povo trabalhador sofrido, um povo que durante muitos anos viveu preso, e que o Senhor chamou para libertar. Eita Jesus, oh glória! Ergue a dove a canto, ergue. Ai papai, tá chegando o tempo, porque esta mulher esta noite é a nação brasileira. Esta mulher esta noite é, na figura de linguagem, a mulher hoje aqui é a nação brasileira, que durante anos, papai, eita, remene canchobia na sória, andou encurvado, andou cabisbaixo, com vergonha de governos corruptos, Pai, com vergonha, até mesmo de falar que era brasileiro, que era brasileira. Mas hoje o povo entendeu que nós estamos livres e que temos orgulho de dizer que somos brasileiros, não só dentro da nação, mas fora da nação. As mãos do Senhor estão sobre a nação brasileira. E eu vejo uma grande mão passando sobre as urnas. Eita, meu Deus! Satanás está tentando, mas não vai conseguir. A mão do Senhor está passando sobre as urnas. Pastora, para de misturar religião com política. As mãos do Senhor vão passar. E onde tiver a mentira, a vergonha será maior. O Espírito Santo me diz dentro desta palavra, porque as minhas mensagens que o Senhor me dá são mensagens proféticas. As mãos do Senhor passarão sobre as urnas. E onde a mão do Senhor passar, em todos os estados brasileiros, em todos os estados, aonde tiver uma urna, ai meu Deus, se tiver uma falcatrua assim, prepara,
para a vergonha ser maior. Prepara para a vergonha ser maior. Porque o Espírito Santo fala para mim nesta noite, dentro desta mensagem. Eu impus as minhas mãos, sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E os adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O Senhor vai fazer. A nação vai se alegrar. Você vai glorificar. Pode preparar lá a sua festa, o seu culto de ação de graça. Eu já convidei meu filho, já vai vir para cá. Vamos adorar o Senhor. Vamos festejar a vitória, a liberdade da nação brasileira. Eita, eu, junto com você, muito mais, no culto de ação de graça do dia 8, por tantos anos de oração. Por tantos anos de oração. Pastor, você vai parar de orar agora, depois que a vitória... Aí que eu vou orar mais, porque os negócios vai só apertar. Amém, gente?